Paz do Senhor, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Feliz com Jesus. Mais um dia, né, meus irmãos? Pela graça de Deus. Para uns o dia hoje foi fácil, para outros foi difícil, para outros foi mais ou menos. Mas o importante é que Deus está no controle de tudo, né? O importante é que o Senhor é que comanda tudo. Ele é a nossa força, Ele que nos sustenta, né? E somos mais que vencedores pela graça de Deus, né? Até aqui Ele nos sustentou. Estou com a Bíblia aberta aqui em Marcos 3, onde a palavra do Senhor diz assim: Chegaram então seus irmãos, a sua mãe, estando-se de fora, mandaram-se nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe, teus irmãos te procuram. E estão lá fora. E ele respondeu dizendo: Quem é a minha mãe, meus irmãos? Olhando em arredor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha mãe, é minha irmã, é minha mãe. Glória a Deus, né, meu irmão? Jesus é bom. Aqui Jesus estava assentado com a multidão, né? Falando das maravilhas dele. Eu creio que ele estava pregando, né? A palavra ali para todo mundo, porque onde Jesus chegava, a multidão estava junto ali para querer ouvir Jesus. E a família de Jesus foi ao encontro dele, né? Os irmãos, a mãe. E quando viram aquela multidão, eles tiveram dificuldade de chegar até Jesus, porque tinha muita gente ao redor, muita gente do lado dele. E um foi chamar, né? Falar para Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão aí, estão querendo entrar, querendo passar. E Jesus já respondeu: Quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? Porque, meus irmãos, no meio de tanta gente ali, todos eles faziam parte da vida de Jesus. Jesus não tinha exclusividade com ninguém ali, todos eram igual no olhar dele. Então a família, por ser irmão de Jesus, por ser a mãe, acho que eles achavam, né, que eles eram exclusivos, que Jesus ia deixar a multidão lá, parar o que estava fazendo para vir dar atenção. Mas Jesus não tinha exclusividade com ninguém, ele era o que era com todos. Então ele estava ali para todos. Não importava que era a mãe, que eram os irmãos, todo mundo ali fazia parte da família dele. Todo mundo que estava ali fazia parte da família dele. E aquelas pessoas eram a família dele. Não tinha exclusividade. Minha mãe chegou, meus irmãos chegou. A gente é ser humano, né? A gente, quando vai na casa de um irmão, visita um irmão, a gente vai diretamente para a casa daquele irmão. Porque aquele irmão da gente ali é o preferido, é o exclusivo ali, que a gente está indo para a casa daquele irmão. A gente sabe que vai. Mas a gente tem vários irmãos, não só é um. Mas aqui a família de Jesus, ela se sentiram exclusiva, né? Porque mandaram avisar que ele estava ali, estava chegando, queria estar perto, e Jesus já tranquilamente respondeu. Aí Jesus disse que todos que estavam ali, ouvindo a palavra de Deus, fazia parte da vida dele, da família dele. Era a mãe, pai dele, todo mundo ali fazia parte da família dele. Então, meu irmão, todos, né? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o irmão de Jesus. É a mãe, é a irmã de Jesus. Não tem e ninguém exclusivo para Jesus, né? Nem a própria família dele. Ele era igual para ele como outra pessoa qualquer. Mas as pessoas, elas... Hoje eu acho engraçado, né? Porque a própria palavra aqui de Jesus, ele se refere à mãe e os irmãos. Hoje as pessoas, elas querem idolatrar, elas querem adorar Maria por ser mãe de Jesus. Se nem Jesus aqui considerou ela como mãe, ele era o filho dela, mas ele não tinha
essa consideração, minha mãe, não chamava nem de minha mãe. Então, as pessoas hoje, elas estão confundindo muito a palavra de Deus em relação a Maria. Eu já ouvi pregação de uma pessoa falar muito de Maria, como se Maria, como se fosse normal adorar Maria. E está errado, está erradíssimo de idolatrar Maria, porque Maria foi apenas que gerou Jesus. Maria não é para ser adorada, Maria é para ser respeitada, não ser idolatrada, porque Maria, ela não tem, a única coisa que ela foi, a mulher que gerou Jesus, Maria não tem poder nenhum para nada, para fazer nada, e do jeito que as coisas estão, meu irmão, o que é certo está errado e o que é errado está certo, na visão de muitas pessoas. Daqui a pouco, por Maria ser mãe de Jesus, até os servos de Deus vão achar que Maria tem poder. E isso aí é uma mentira, porque eu já ouvi pregação de uma pessoa, servo de Deus, falar de Maria. Porque Maria tem que ser respeitada, porque ela foi mãe de Jesus, ela era bendita entre as mulheres, mas Maria não é para ser adorada, porque Maria só fez gerar Jesus. Maria não é santa, Maria não tem poder nenhum, porque o único que tem poder é Deus, o único que devemos adorar é Deus, é Jesus, e ponto final. Porque daqui a pouco vai virar brincadeira, vai inverter a situação. Vai falar de Maria como se Maria fosse uma santa, e Maria não é santa nenhuma. E é que as pessoas estão confundindo muito quando fala da família de Jesus, quando fala de Maria. Mas Jesus, ele mesmo se refere, né? Maria, que todos aqueles que falar de Deus, que servir a Deus, faz parte da família. Então, somos uma família de Jesus. Eu, você, nossos irmãos, todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós fazemos parte de Jesus, fazemos parte da família de Jesus. Somos uma família em Cristo, porque a palavra aqui é bem clara, que, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o filho, é irmão, é mãe de Jesus. Então, a partir do momento que a gente fizer a vontade de Deus, né? A gente é servo de Deus, a gente faz parte da família de Jesus. Então, Maria não é para ser adorada. Maria foi uma mulher que foi gerada, Jesus foi gerado e só. Porque aqui nem Jesus reconhece, nem ela, nem os irmãos. Não dá exclusividade para eles. E ali a multidão estava ali, e infelizmente, se eles chegaram até perto de Jesus, chegou, mas não que Jesus parou tudo, parou o que estava falando, para dar atenção exclusivamente a Maria e os irmãos. Porque todos que estavam ali, meus irmãos, estavam precisando ouvir de Jesus. Jesus estava ensinando, porque Jesus, aonde chegava, ele ensinava, ele falava, ele curava. E todo mundo que estava ali sentado estava prestando atenção no que Jesus estava falando. E aí, quando chega a família de Jesus, aquela agonia toda, mandando chamar Jesus, que a família estava ali. Então, isso aqui fica, né, para a gente observar, quando a gente vai na casa de Deus, que houve uma pregação dessa, porque eu ouvi uma pregação dessa, a mulher praticamente no púlpito adorando Maria, falando de Maria como se Maria fosse uma santa. Não pode, porque somos servos de Deus, sabemos que só devemos adorar um Deus, e daqui a pouco isso aí vai virar moda. E a palavra é bem clara, Jesus aqui é bem claro quando ele fala. E a gente sabe que o único Deus é Deus, e é o único que a gente tem que servir. Não devemos servir outros deuses, é só Deus e acabou, é Jesus e pronto. E Jesus nós é a família de Jesus. Jesus é o nosso Pai, né, meus irmãos? Jesus é bom, Jesus é poderoso, ele cura, ele liberta, né? Ele é para todos. Jesus está aí. Ele ama todos. Ele não faz separação de pessoas, né? Ele ama o branco, ama o preto, ama o marrom. Não tem. Ele não tem escolhido, preferencial. Ele ama todos. Então, todos que servir a Deus, todos que estiver no caminho do Senhor,
é amado sim por Jesus. Tem muitos aqueles assim que a gente olha, que é esquecido, é menos visto. Jesus ama, tem um cuidado, sim, Jesus ama a todos. Então, assim, nesta noite, a palavra que veio para cada um de vocês, né? Que Jesus, nós somos a família de Jesus. Jesus ama todos nós, sem separação de pessoas. Não importa, meu irmão, como você está, como você é, o que você está fazendo. Jesus te ama. Ele te ama muito. Não se importe se alguém te olha de cara feia. Não se incomode se alguém te julga. Não se incomode se alguém te acusar. Jesus te ama. Ele te ama. E ele está esperando que você vá até a ele do jeito que você estiver, sabe? Errando, pecando, feio ou bonito, ele te ama. E ele tem algo grande na tua vida. Ele tem um cuidado contigo. Ele está esperando você ir até a ele, se render até a ele, se converter. Tenho certeza que Jesus vai te aceitar do jeitinho que você estiver. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente não fica do mesmo jeito que a gente veio. Jesus muda a gente por completo. Jesus trabalha nas nossas vidas, porque Ele ama a todos. Ele não quer perder nenhum de nós. Então estamos aqui servindo a Deus com amor, com verdade. E todos nós somos a família de Jesus. Sinta-se amado por Jesus. Sinta-se tocado por Jesus. Sinta-se visitado por Jesus nesta noite. Se você está sozinho, se você está triste, se você não tem um amigo, uma amiga, o Senhor Jesus é o teu melhor amigo, o Senhor Jesus é o teu melhor consolo, o Senhor Jesus pode tirar tudo em você, aquilo que você não consegue. Ele é tua companhia, Ele é tua proteção. Quando você se sentir sozinho, sentir triste, busque a face dEle, que Ele vai te alegrar, Ele vai te sustentar. Muitas vezes eu já me senti triste, já me senti sozinha, e eu busquei a face de Deus. Eu senti um abraço de Jesus, eu senti o tocar dele, e tudo na minha vida mudou. Porque quando eu conheci Jesus, Jesus mudou a minha vida, transformou a minha vida. Então eu faço parte da família de Jesus. Você também faz parte, você também pode fazer parte da família de Jesus. Jesus está te esperando, Ele está te convidando para você fazer parte hoje da família dele. Ele quer ser o teu pai, Ele quer ser o teu ajudador, Ele quer ser o teu consolador, Ele quer ser o teu pastor, Ele quer ser o teu tudo. Faça a tua escolha hoje, venha ser filho de Deus, venha fazer parte dessa família. Venha congregar com nós, nossos irmãos, falar de Cristo, pregar a palavra. Vamos nos juntar como uma família unida em Cristo que somos. Temos que ser, né? Os servos de Deus têm que ser unidos uns com os outros, né? Viver em comunhão com o Senhor, que hoje é difícil, né? Hoje são muita separação entre irmãos em Cristo. Uns quer ser mais do que outros, uns quer ter mais unção do que outro, e fica aquela briguinha besta, sabendo que o Senhor tem uma porção para cada um de nós. Basta a gente buscar, né? Basta a gente andar nos caminhos do Senhor de verdade, que Deus tem uma porção para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra falou teu coração nesta noite. Glória a Deus por isso. Venha fazer parte da família de Jesus. Jesus está te esperando para você ser mais um da família dele. Somos família em Cristo. Venha para Jesus, Ele está te esperando. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.